Bom dia, igreja abençoada. Igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Igreja de propriedade exclusiva do Deus vivo. A igreja que o Senhor tem satisfação. A igreja que o Senhor derrama o óleo da sua unção, que se faz presente entre nós. A igreja que é triunfante, abençoadora, que é treinada pela ação do Espírito Santo. Muito bom dia, glória a Deus, ao nosso Deus poderoso, a nossa vida como alegria diante dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos começando mais um culto. Nós todos os domingos nós nos reunimos para aprender quem é o nosso Deus. Não é para nos promover, é para aprender quem é o nosso Deus. Para lá na frente ter segurança, para lá na frente poder pregar a palavra, para ver pessoas salvas, para quando algum irmão nosso vier com lógica humana, você ensine, passe para ele segurança, quem é o nosso Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele abre portas imaginárias. Ele abre porta onde não existe. Ele abre as comportas dos céus e ele derrama sua bênção sobre os seus filhos, sobre aqueles que confiam nele 100%. A igreja que vive do poder sobrenatural de Deus é esta igreja, o caminho. E nós louvamos a Deus, porque nós sabemos que o Espírito dele está presente entre nós. Amém? Então, louvado seja Deus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Deus é poderoso. O tema do nosso culto hoje é: quão grande é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? É a pergunta feita à igreja. E nós vamos fazer a leitura da palavra e eu peço a tua atenção, porque nós vamos aprender mais um pouco quem é o nosso Deus. E lá pelas tantas, nós vamos ver como somos pequeninos diante de tanta majestade. Isaías 40, do 12 ao 31. Tá? Eu peço a sua atenção para a leitura da palavra. Ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com o alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno e instruiu-lhe com seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água, como a gota d'água em um balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece, nem mesmo as árvores suficientes para queimar este holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com que ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista ou uma joia que um artesão funde e um ourives
e o ourives cobre de ouro e para a qual modela a corrente de prata? Também não se pode comparar com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis? Não ouviste? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado em seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos, e ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fosse palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável e inextinguível a sua força. E por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha salvação, pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Não sabes? Não ouviste? Que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável e o seu conhecimento incomparável. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos. E os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Oremos ao Senhor. Santo é o teu nome, Paizinho amado, Deus de poder. Pai, abra o nosso entendimento e o nosso coração. E nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito de excelência fale com cada um de nós com a sua propriedade. Cada um de nós, Senhor, possamos sair daqui, Pai, convictos, plenamente convictos, Senhor, da tua soberania e o teu poder sobre nossas vidas. No nome santo de Jesus, e a igreja diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Quando nós nos deparamos com problemas, como enxergamos o tamanho do nosso Deus? Só que quando nós aprendemos a sua palavra e temos uma vida de comunhão com Ele, os nossos problemas, esses que nos cercam dia a dia, tornam-se pó. Porque Ele é o nosso Senhor. A necessidade que a igreja tem de conhecer o seu Deus. E aí, conhece seu Deus, ouve a palavra, saem daqui animados, mas quando saem, que o problema chega, você não absorveu, não colocou no coração, na mente, não teve a firme convicção de quem é o seu Deus.
você deságua. Você cai. Você murmura. E nós estamos aqui para trabalhar esse assunto, para que o povo de Deus pare de murmurar e olhe, batalhe as suas guerras juntamente com o Senhor, porque Ele é o Deus da vitória. Então, quando vier os problemas, como é que nós enxergamos o nosso Deus? Isaías dá uma dimensão de quão grande é Deus e as implicações disso na nossa vida. Então ele fala da majestade de Deus em relação à criação, em Isaías 40, do 12 e 26, ele fala assim: ora, dizei-me quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra com o alqueire? Ou calcular o peso da terra? Ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército, inextinguível a sua força. E por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Então, as estrelas atendem o comando de Deus. Ele mede as águas na concha da mão e os céus a palmos, e espalha as estrelas no céu. A igreja precisa acordar, despertar para a dimensão do teu Deus, do tamanho do... Ele não tem tamanho, sabe? Ele é assim infinito. Então o problema da dor, o problema da decepção, o problema financeiro, o problema da alma, é Ele quem cuida de tudo isso. Ele cria o macro e o micro-universo. Ele criou a folha, uma folha. E o nosso corpo com mais de 60 trilhões de células. Ora, quão grande é o teu Deus? Pense. Isaías fala da majestade dele em relação ao conhecimento. Isaías 40, 13, 14 diz assim: quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno? Quem foi que teve acesso à mente dele? Instruiu-lhe com seus conselhos. Quem teve a capacidade de lhe dar lições, de ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e indicou o caminho da sabedoria? Quem foi que instruiu o Senhor nisso tudo? Mas nós temos aquele que nos instrui, o Espírito Santo, em sua igreja, para que possamos ter esse conhecimento. E lá, no meio da luta, permanecer o quê? Inabaláveis. Nós temos que ter esse conhecimento. Então, a majestade de Deus em relação ao conhecimento e que nós vivemos o milagre da ciência e da tecnologia. Isso vem da onde todo esse conhecimento? Vem da onde? Vem do homem? Não vem do homem. Deus é o que tem o milagre da ciência e da tecnologia. Deus é a fonte de todo esse conhecimento. Dele vem toda a ciência. Por isso não podemos negligenciar a ciência, porque vem de Deus. Ele vem toda a ciência, toda a sabedoria, todas as estratégias e todos os recursos. Então Isaías fala também da majestade de Deus em relação
as nações. Nós estamos esmiuçando os versículos para que você entenda. Quando você pega na Bíblia, aí você vai lá, aí começa, muito lindo, muito poético, mas não entende nem o versículo que você está lendo. Tira suas conclusões erradas e caminha na sua ignorância. Nós precisamos entender a palavra, termos conhecimento da palavra, viver na palavra com retidão. Então, Isaías 40, 15 até o 18 diz assim: na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde. Imaginem aí, todas as nações do mundo, reputada por ele como uma gota d'água que cai de um balde. Olha a dimensão do tamanho do teu Deus. Como um grão de poeira, Eu nem sei o que é um grão de poeira. Eu sei o que é poeira. Agora, o grão de poeira, realmente, o Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece. Nem mesmo as árvores suficientes para queimar este holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Pense, comece a trabalhar isso no teu coração. Deus levanta e abate reinos. Ele vê as potências econômicas e bélicas, que bélicas quer dizer que tende a participar de guerras. Não está havendo guerras por aí? E ele fica assim, ele vê essas potências todas, e como um pingo que cai de um balde, é o que ele considera. Ele deixa. Como diz no popular, ele dá corda. E as pessoas pensam que ele perdeu o controle, ou que ele não existe, ou que ele não é justo, que ele é injusto. Ele considera tudo isso como um pingo d'água que cai de um balde. E a majestade de Deus é tão grande que quando nós não conhecemos isso, as pessoas tendem a ter ídolos no coração. E Deus, ele fala a respeito dos ídolos do coração. Olha, Isaías 40, 19 e 21 fala assim: ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde e o ourives cobre com ouro e para a qual modela a corrente de prata? Imagina um Deus como se fosse alguma coisa que o ourives faça? Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro e prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre, procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis, não ouviste, não foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Desde a fundação da terra há esse tipo de coisa. Imagens feitas pela mão do homem. Ninguém sabe como é Deus. Então, ídolo também é tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Pode ser muitas coisas, meus filhos. Você procura ver no seu coração
o que ocupa o teu lugar no lugar de Deus. Pode ser a vontade de ser rico, pode ser o seu dinheiro, pode ser o sucesso profissional, pode ser os prazeres desse mundo, pode ser prestígios, fama. Tem irmãos que dá tudo para ter fama, para aparecer, meu Deus. Tem irmãos que adoram aparecer como se fosse alguma coisa. Sabe, é uma ignorância. Não tem Deus formado nele. Não tem Deus formado nele. Ele sonha em aparecer. Ele sonha em ser sucesso. Quem tem que aparecer é Deus e não nós. Muito pelo contrário. Nós temos que diminuir para que ele cresça. O servo não precisa disso, de fama. Fama, eu quero aparecer. Então isso é um ídolo no coração. E as pessoas precisam se desvaziar para poder ver Cristo sendo formado em sua vida. Diga não aos ídolos. Se há alguma coisa que ocupe o teu coração no lugar de Deus, diga não e ponha sua confiança exclusiva no Deus vivo. Deus, ele fala em relação aos príncipes desse mundo, 40, 22, 25, diz assim: ele é o que está assentado no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fosse palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Onde estão hoje os poderosos dessa terra? Onde estão os faraós? Onde está o Nabucodonosor? Alexandre o Grande? Os Césares da vida? Deus continua no trono. Deus continua no trono governando a história e governando a nossa vida. Você não precisa ter ídolos no coração. Você não precisa ficar almejando ter mais do que você tem. Porque Deus governa a história da terra. Deus governa a nossa história. Não adianta a cobiça. Não adianta o desespero. Não adianta ficar inflamado, ansioso, discutindo. Não adianta, irmãos. Porque você vai dar murro e ponta de faca. Deus tem o governo da nossa história. É Ele que tem o governo da história do homem. Olha, irmãos. Meu irmão, que é pastor também, e muito mais tempo que eu, ele decidiu vir para o Rio. E ele falou, ele em Minas falou, eu vou para o Rio. E um pastor de lá falou, eu não aceito que você vá para o Rio. Ele, mas eu vou. E esse pastor ficou muito aborrecido com ele e deixou de falar com ele. E uma noite Deus falou com esse pastor e mostrou meu irmão e a esposa dele de mãos dadas no portal da cidade, saindo da cidade. E Deus falou com esse pastor, eu tenho a história do homem nas minhas mãos. Sabe o que aconteceu?
ele teve que voltar para Minas. E não está lá? Ele veio, glória a Deus. Ele veio e teve que voltar. Porque Deus tem a história do homem nas suas mãos. Então você pode pensar o que você quiser, fazer planos. Eu vou fazer esse plano, vou traçar esse plano, eu tenho coragem, eu vou invadir, eu vou possuir, eu vou isso, eu vou aquilo, e Deus está bobinho. Você me perguntou se é da minha vontade? Você me perguntou se eu permito? A última palavra é dele, meu irmão. Glória a Deus. Ele tem a história da tua vida em tuas mãos. Aliás, ele conhece a cor que você deseja pintar a tua casa. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Mas a determinação é dele. Somente dele. Então, se você está passando momentos difíceis, olha, irmãos, Deus tem a história da tua vida governada por Ele, nas mãos dele. Então, não invente estratégia como se partisse e dependesse de você. Coloca diante dele. Colocou? Descansou? Aguarde. Porque tudo já está escrito e bem determinado. Facinho de você aprender isso. Salmo 139. Né? Salmo 139 fala da majestade dele. Salmo 139 é um dos salmos mais lindos que fala da majestade do Senhor. Então não adianta você ficar preocupado com a vida de quem não está andando direito, preocupado com a salvação de quem não está se preocupando. Cuide da tua. Sabe por quê? Deus diz que isso é de responsabilidade de cada um. A salvação, ela é individual. Nosso papel é pregar o evangelho. Se cair em boa terra, não é? Nós não fazemos papel de Deus. Nós somos instrumento dele. Nós semeamos e o crescimento vem dele e não nosso. Ele tem a história. Pare de pensar em mecanismos humanos. Porque quem tem o governo é ele. Na hora da aflição, você pode erguer seus olhos. Essa é a nossa parte. E olhar para ele, para o nosso Deus. Olha o que o versículo 26 fala. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Se você chegar na porta da igreja, você olha, é árvore, é céu, é pássaro, são frutinhas. A mangueira dando lá o seu fruto. Quem fez tudo isso? Quem ordenou que essas coisas existissem? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável. Amados, o poder de Deus é incalculável. Então, não fique tentando arrumar estratégia humana. Ore. Porque se você der um passo, planejar algo da tua mente, não, a minha mente diz, você vai voltar para trás. Ou vai virar estátua de sal. Você terá que voltar, recomeçar. Triste coisa é recomeçar. É voltar, vou ter que voltar. O negócio cansativo.
Então, o seu poder incalculável, inextinguível é a sua força. E por isso, nenhum desses corpos celestes, nenhuma dos corpos celestes, ou seja, nenhuma estrela, nenhuma, deixa de atender o Criador prontamente quando Ele ordena. Então, se Ele nos ordena, se Ele está dizendo, eu tenho o governo, eu tenho a história da sua vida. Descansa aí, irmão. Descansa. Não se misture. Não se deixe levar por conversinhas de falsos irmãos que se entram dentro da igreja para desviar o rebanho de Jesus. Não se deixe levar por falsos mestres que vivem aí pregando prosperidade. A prosperidade é muito boa. Muito boa. E nós somos prósperos. Quem diz que nós não somos? Nós somos. Mas não deixa florar na tua vida a cobiça de ter mais do que você tem. Pagou conta? Comeu? Está vestido? Vai dando glória a Deus. Você não precisa ter mais do que você tem. Você tem em justa medida. Porque o que você tem hoje é medido por Deus. E ninguém pode passar por cima dele. É em justa medida. Nós é que temos que ser bons administradores. Então, essa grandeza de Deus, ela implica em nossas vidas. Ela implica. Isaías 40, 27, 31. Ela diz assim. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que se te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. Quantos já não falaram isso? O meu Deus não considera a minha causa? Você já falou isso? Eu já falei na minha ignorância. Lá em 1900 e trololó. Não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incomparável. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Nós temos que conhecer o nosso Deus e a sua palavra. As implicações dessa grandeza dele na nossa vida é que ele nos renova. Deus está em nossa vida. Deus está atento à nossa vida, mesmo quando achamos que ele está indiferente aos nossos problemas. 40, 27a fala assim: por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação? Ou nos sentimos injustiçados? Injustiçados por ele, 40, 27b, e o meu Deus não considera a minha causa? É isso, querido, que nós falamos lá no íntimo, abrimos a nossa boca para falar besteiras. Deus é maior que as nossas forças. Ele não se cansa de cuidar de nós. Ele não se cansa. 40, 28 fala: não sabes, não ouviste que o Eterno Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Ele nos fortalece mesmo quando estamos abatidos. 40, 29. Olha, faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Ele restaura-nos
das crises. Ele te restaura dessa crise que você está passando. Ele te restaura das crises em todas as fases da sua vida. É em todas. É de novo, de bebê, de jovem, adolescente, adulto, velho. Isaías 30, 40, do 30 ao 31, fala assim: ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renova as suas forças aí. Renova as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se fadigam. E caminham e não se cansam. Nós somos comparados com a águia. Tenham força, tenha coragem, tenha ousadia. É no nome do Senhor que você vai batalhar e vai vencer. Mas não use estratégia humana. Deixa ele governar a tua vida e a tua história, para que o processo corra no poder de Deus. E você não tenha que voltar, não entrar na terra prometida. Compreendem? Compreendem, né? Então, aí você fala, pastora, o fato é que a situação que eu estou passando, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo que aconteça isso, aquilo outro, que a senhora não conhece a minha situação. Mas Deus conhece. Porque quem vai dar resultado na tua vida é o poderoso. O grande eu sou. Então, como vencer esse medo? Isaías 41:10 diz assim: por isso, esse é o Deus poderoso falando com a igreja. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, sustento com a minha mão direita da minha justiça. Alguém aqui ficará à deriva? Não use de mecanismos humanos. A ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos sujeitos ao medo. Eu vou ter que recomeçar. Como é? O recomeço pertence ao poderoso. O grande eu sou. Há muitas coisas que nos amedrontam. Tudo que é maior que nós e tudo que não dominamos planta medo em nosso coração. Então nós vivemos o medo quando vencemos o medo quando conhecemos a grandeza de Deus. E é isso que nós estamos fazendo, conhecendo a grandeza de Deus. E quando compreendemos o que Ele fez por nós. Ouçam, Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Nos tirou do império das trevas, nos tirou da chama eterna. E acaso, meus irmãos, deixaria-nos à deriva com tamanho sacrifício que Ele fez? Ó, tirei agora, se vira aí. Claro que não. E se você tem certeza que você é um salvo, se você tem certeza da sua salvação, não terá certeza do agir dele na tua vida? Que a coisa mais difícil para o homem é ser salvo. E nós somos salvos pela misericórdia de Deus, do grande sacrifício na cruz do Calvário. Aí Ele vai, te salva e deixa você à deriva. Passa aí, sofra, chore, né? Bate com a cabeça na parede. Não. Ele tem o domínio, o comando, o controle total.
A vitória sobre o medo não está nos mecanismos usados pelo homem, mas é na fé no Deus onipotente. Ele emana, ouçam bem, ele emana a ordem para não temer. Isso não é um pedido dele, é uma ordem. Dele vem o poder para vencer o medo. Nele experimentamos plena vitória sobre o medo. Plena vitória. Deus ordena seu povo a não ter medo e nem viver assombrado. E ele faz 3 promessas. Vai. Ele nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos sustenta com a sua destra fiel. Pega tudo isso aqui, todo esse pacote, e você vai viver plenamente na vontade dele, sem ter medo nenhum, porque ele nos fortalece. Somos fracos demais. Deus conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Não podemos ficar de pé, escorados no bordão da alta confiança. Nossa vida não discorre da nossa força, porque ele diz que ele escolhe o que é fraco, o que não tem sabedoria, para enlouquecer aquele que tem todo o saber. Mas a nossa força decorre da presença de Deus conosco. Irmãos, olhem, da presença de Deus conosco. É essa a nossa força. A nossa força decorre da presença de Deus conosco. E ele nos ajuda. E qual poderoso ajudador é o nosso Deus. Ele nos cerca pela frente e na retaguarda. Protege-nos por cima e sobre nós estende a sua mão. Então você não precisa dormir chorando. Você não precisa ficar... Né, igual aqueles bonequinhos que fica botando... Como é que é? Aquele negocinho? Dando corda. Um monte de besteira, um monte de mecanismo humano, porque não conhece o teu Deus na essência. Porque se conhecesse, não agiria dessa forma. Protege-nos por cima e sobre nós estende sua mão. Ele nos apruma quando caímos e nos anima quando somos assolados pelo desencorajamento. Então recebam da parte de Deus esse bom ânimo que ele mesmo ordenou. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Não será diferente conosco. E ele nos sustenta com a sua destra fiel. Ele nos segura com a sua mão poderosa. Com a sua mão forte e poderosa, guia-nos com o seu conselho e nos recebe na glória. Depois que passamos por tudo isso, depois que passamos a conhecer o nosso Deus, passamos a ter um intelecto espiritual, uma classe de fé, uma compreensão e uma confiança inabalável, aí ele nos recebe na sua glória. Então não há nenhuma fase da nossa vida em que ele não possa socorrer e sustentar. Aquela fase da vida. Nossa. Comia arroz, feijão e jiló só. Não tinha carne em casa, nem um ovinho para repartir com meu filho. Ali ele estava te sustentando. Então não conte isso como uma tristeza, se você passou alguma fase difícil na vida, ou se está passando. Entenda que Deus está com você. Entenda isso, que Ele está ali, a presença dEle está ali. Então cante louvores, que de repente Ele levanta alguém para te dar aquilo que você precisa. Ele te abre uma porta, Ele te abençoa.
E você vai ver a glória dele na tua vida. Não ame mais a bênção do que o abençoador. Seja fiel ao abençoador e não à bênção. Que bênçãos são decorrentes da sua obediência, da tua vida fundamentada na palavra, sem murmurações, para que você possa ver o Rei da Glória na sua vida. Não use de mecanismos humanos. Não há nenhuma fase da sua vida que ele não possa te socorrer e te sustentar. Ele é o refúgio verdadeiro, ele é a torre forte no dia da batalha, ele é o nosso socorro no dia da angústia, nele temos eterna redenção. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O que está te amedrontando, o que está amedrontando a sua alma, o que está perturbando o seu coração, quão grande é o seu Deus? É a pergunta que não quer calar. Quão grande é o seu Deus? Por que você tem que ficar preso a situações que te fizeram tão mal? É tipo um vício. Liberte-se. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado de vitória para a tua vida. Deus tem um chamado a batalhar pela fé. Deus tem um chamado para ir batalhando, marchando no nome de Jesus. Então, toda essa palavra é que você entenda cada versículo, o significado dele, o como representa a grandeza do nosso Deus, como ele é grande. Saiam daqui convictos disso. Qual é o tamanho do teu Deus? Não é durante a semana, mimimi, queimou o ferro de passar roupa. Nossa, por que Deus deixou isso acontecer? Ah, também semana que vem eu não vou para a igreja, porque ele deixou meu ferro queimar. Pelo amor de Deus. O que está ocupando o teu coração? Está retendo a glória de Deus? Está tirando a glória de Deus? Lance os seus cuidados aos pés do Senhor. Seja crente valoroso. Seja crente invencível. Seja crente que diga: não vou parar. Diga isso ao mundo espiritual. Não vou parar. Ouçam, não vou parar. No nome de Jesus. Ponha seus olhos em Deus. Ponha os seus olhos em Deus e triunfe sem medo. Sem medo. Lembre-se, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Cuide da tua vida com Deus. Cresça em estatura. Cresça em estatura espiritual de um valente. Um valente de Deus. Crescendo na graça e no conhecimento. Você não precisa ter medo. O seu Deus é Deus de triunfo. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Curva a sua cabeça. Eu espero que hoje você, eu, nós, todos juntos, não tenhamos mais dúvidas no coração da grandeza desse Deus poderoso que tem a nossa história escrita. Ele tem o comando da nossa história. Santo é o teu nome, Jesus. A tua palavra foi pregada, Pai. Nós cremos no teu poder transformador e quão bom e é agradável é saber que tu tens a nossa história sobre o teu governo,
sobre o teu controle e sobre o teu domínio. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, toda semana falando aos nossos corações e nos ensinando a sermos filhos do Altíssimo, com uma identidade, a identidade dada pelo Espírito Santo, pelo sangue que foi vertido na cruz. Somos teus, somente teus, Senhor. Pertencemos ao Rei da Glória, ao grande eu sou. Pai, abençoa-nos, Senhor, nesta semana, ó Deus, que possamos triunfar sobre os nossos medos, anseios, os nossos problemas, mas o Senhor venha sobre nós, Pai. Nos guarde, ó Deus, na frente, na retaguarda, por cima, e resplandeça a tua glória sobre nós. Possamos nos alegrar e sentir a tua presença. E essa semana seja uma semana vitoriosa, gloriosa, poderosa e triunfante na vida da igreja, no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja poderosa de Jesus, a igreja poderosa de Jesus, diga amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.